Shalom Adonai, meus alunos. Estamos aí para mais uma videoaula, mais um momento em que estaremos juntos via online nessa aula virtual, dando continuidade ao nosso processo de acreditação do conhecimento e também de darmos prosseguimento à proposta do nosso conteúdo programático e o nosso arcabouço de assuntos que estão inclusos, inseridos na proposta pedagógica da nossa disciplina dentro do nosso conteúdo programático, ok? E nós hoje temos um assunto a discorrer. Claro que esse assunto não vamos apresentar na sua abrangência, na sua totalidade, como se estivéssemos em aula presencial, mas daremos uma vista panorâmica, sintetizada, em que assim irá cumprir todo o nosso, vamos dizer assim, sentido de conteúdo a ser passado e a ser compreendido e recebido por vocês, para que nós possamos dar prosseguimento à proposta pedagógica de nosso curso, da nossa disciplina e também dentro do que está proposto para a aula de hoje, tá? Eu sei que esse momento é um momento atípico, é um momento em que estamos enfrentando uma pandemia, é um momento que nós estamos um pouco, quem sabe, aflitos, porém, eu quero transmitir para você, antes de iniciar a aula, uma palavra de esperança. Em meio aos desertos, em meio aos momentos turbulentos, saiba que nós temos uma viva esperança, e essa viva esperança é que nos motiva a existir e a permanecer lutando, avançando e prosseguindo. Portanto, permaneça alerta, permaneça motivado e permaneça entusiasmado, porque você tem uma viva esperança. Meus prezados, nós hoje vamos falar sobre o tema Nascidos no Brasil, os primeiros frutos. Quando o autor, o Moisés Brasil, coloca no seu livro essa temática, Nascidos no Brasil, os primeiros frutos, ele está se referindo às igrejas que nasceram no Brasil, oriundas do movimento protestantismo histórico e pentecostalismo clássico. Aquelas igrejas históricas que vieram, implantaram as suas igrejas, que vieram com as suas propostas teológicas, culturais, eclesiásticas, totalmente voltada, direcionada ao seu contexto nativo, elas, ao chegar no Brasil, não modificaram, permaneceram nessa proposta, permaneceram nesse viés. A mesma questão com as igrejas que foram fundadas dentro do movimento do pentecostalismo clássico, porque vieram, são do fruto missionário, são obras de reações e ações missionárias, vinda, claro, de outro contexto cultural, outro contexto geográfico, e com isso tem uma série de mudanças e modificações com o nosso contexto, e vamos assim, por delongar dos tempos, dentro da sua trajetória, do seu transcurso, causando alguns conflitos internos. Porque vai surgindo os novos líderes, aqueles líderes já nascidos fruto do trabalho, e esses vão vindo a questionar muitas das posições, e não que eles viessem a ter uma discordância total, mas discordar de alguns pontos, e com isso vai surgindo as dissidências, e essas dissidências, elas não modificam o nome, muitas das vezes, modifica só vamos assim, o segundo nome, a continuidade, o apelido, quem sabe, dessa nomenclatura, ou dando uma outra roupagem dentro nacional ao nome que já possuía a antiga, ou a primeira ou primitiva igreja, certo? Vamos supor
alguns exemplos: igreja tal renovada, igreja tal restaurada, igreja tal avivada. Automaticamente ele está propondo por trás disso que aquela igreja histórica passou por uma renovação, por uma restauração, por um avivamento dentro da proposta que ele está iniciando agora. E aí foi assim que surgiram as primeiras igrejas dissidentes das igrejas históricas, do protestantismo histórico e do pentecostalismo clássico dentro do nosso contexto brasileiro. Uma das primeiras que nós vamos poder aqui abordar e observar ocorre em 1903, antes até do movimento pentecostalismo clássico tomar a sua incidência dentro do Brasil e a sua abrangência e até a sua efetividade. Antes até de nascer aqui no Brasil, o pentecostalismo clássico já ocorre uma dissidência dentro do protestantismo histórico. Estamos na igreja presbiteriana no Brasil, que em 1903 vai ter aí uma dissidência, surgindo a igreja presbiteriana independente do Brasil, a IBIP, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por questões teológicas? Por questões administrativas, eclesiásticas? Não, por uma pequena discordância. E daquela discordância surge algo que já estava arraigado, tá? Já era um conflito que estava sendo nutrido, e aquele motivo é o estopim. Qual o motivo? Surgiu-se um questionamento se os membros da igreja poderiam se tornar maçom ou aderir ao movimento maçom ou à maçonaria. E aí a resposta que vem dos Estados Unidos, tendo em vista a igreja ainda ser totalmente conduzida pela América do Norte, é que a igreja em si, ela não se posicionava, tá? Que cada crente tivesse a liberdade de escolha se ia ou não participar da maçonaria. Com isso um grupo discordando, tomando uma posição contrária, vai então decidir a sair da presbiteriana do Brasil e fundar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Inclusive, o autor muito bem coloca aqui uma questão histórica que, questionado um dos líderes do movimento, se essa foi a razão primordial, ele vai dizer: não. Olha o que diz aqui o líder, no seu livro, inclusive, no seu livro, ele vai dizer o seguinte, um dos líderes da presbiteriana independente naquela época, ele vai dizer: as origens da independência presbiteriana são antecedentes históricos, que por mais de 3 lustros, ou 3 períodos, ou 3 circunstâncias, ou 3 situações, vieram de onda em onda, desdobrar-se no auspicioso movimento de 31 de julho de 1903, ou seja, desdobrar-se na efetivação e implantação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E aí inicia-se, então, agora o primeiro fruto, saindo do movimento protestantismo histórico, já em 1903, uma igreja já que vem de uma dissidência, de uma ramificação dentro da própria proposta da Igreja Presbiteriana, dentro da própria proposta, mas com viés agora nacional, com uma proposta agora nativa, brasileira, dentro do que eles tinham de convicções. Depois, dentro já do pentecostalismo clássico, nós vamos ter vários que vão surgir
dentro já das suas, vamos assim, 3 décadas, ou primeiras 3 décadas do movimento pentecostalismo clássico, surgem várias aí ramificações que são dissensões. Uma das primeiras a surgir foi a Igreja de Cristo no Brasil, tá? Fundada em 1975, tá? Ou melhor, em 1953, fundada em 1953. Por quê? Porque Manuel Higino de Souza, ele vai ser um membro da Assembleia de Deus, já tinha um cargo eclesiástico, um ofício eclesiástico, discorda de alguns posicionamentos e vai fundar a sua própria igreja. E aí ele coloca Assembleia de Cristo no Brasil. Porém, mais tarde, para ficar totalmente à parte, denominacionalmente e até, vamos dizer assim, institucionalmente, ele vai colocar então Igreja de Cristo no Brasil. E isso já nos anos de, vamos dizer assim, lá para próximos de 1977, né? Antes da 1980, aí surge, ele coloca a Igreja de Cristo no Brasil. Ah. Vamos também depois ter uma outra igreja que dissuadiu ou que discindiu de uma das Assembleias de Deus, que foi a Igreja Evangélica Pentecostal, certo? Brasil para Cristo. A Brasil para Cristo, né, que o seu fundador é o Manuel de Mello, teve 2 questões a nós observarmos. Primeiro, Manuel de Mello, ele vai pertencer à Assembleia de Deus. Depois ele migra para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí ele vai fundar a Cruzada de Nacional de Evangelização. Depois de ele fundar a Cruzada Nacional de Evangelização em 1956, aí é que ele então propõe agora o definitivo nome da sua denominação, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, com a proposta totalmente evangelística, totalmente trabalhando com cruzadas, com campanhas, com movimentos. É aí que inicia-se as igrejas pautadas em cruzadas, campanhas e movimentos, aquelas campanhas de quarta, quintas-feiras, movimentos tal, começa em cima da Igreja Brasil para Cristo. É ela que vai trazer essa proposta para o seio da pátria brasileira. Tá? Mais tarde nós vamos ter também um outro exemplo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. A Deus é Amor, Davi Miranda, ele vai ser oriundo primeiramente da Igreja Maravilhas de Jesus. Tá? Em 1958 ele vai se converter a essa igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus, mas por discordar de questões doutrinárias, ele então migra para uma outra denominação, e depois de ele migrar para uma outra denominação, que é a Igreja Pentecostal de Jerusalém, ele então toma a seguinte decisão: olha, nem a Maravilhas de Jesus e nem a Pentecostal de Jerusalém, que são e eram já descendências da Assembleia de Deus, ele não concorda, ele não aceita. Então ele toma a seguinte decisão: olha, eu vou fundar a minha própria denominação, que vai ter posicionamentos à parte, contrários a todas as outras. Por quê? Porque eu vou utilizar e vou me apropriar do conservadorismo concernente a não aceitar política, não aceitar a ser totalmente radical com as questões de costumes, a questões de posicionamentos teológicos, e ele vai tomar uma posição de uma igreja totalmente conservadora.
totalmente conservadora, concernente à aplicabilidade dos costumes, dos usos e costumes, dos hábitos, das posições e das manifestações e interações sociais dos seus membros, tá? Com uma peculiaridade própria, quase um antissemitismo, ele vai propor dentro do contexto pentecostal brasileiro, tá? Um separatismo religioso que ele vai causar, porque só ele que era, ou só eles que eram os santos perfeitos, os certos, os outros eram liberais, estavam em pecado, estavam em contradição bíblica. E aí vai surgir a Igreja Deus Amor, efetivamente, em 1962. Em 1962, que ela vai ser então implantada já oficialmente dentro da proposta do seu fundador, Davi Miranda. Ok? Depois nós vamos ter a Igreja Nova Vida. A Igreja Nova Vida, ela é uma igreja nacional brasileira, porém, os seus fundadores são norte-americanos, mas missionários norte-americanos que se ambientaram à realidade cultural brasileira e procuraram não vir a confrontar a cultura brasileira, mas a aceitá-la e se apropriar totalmente do contexto, do ambiente cultural, tradicional, teológico, toda a esfera de concepções nativas do Brasil, dentro da proposta brasileira, e aí vão propor uma igreja não segura na cultura deles, mas na cultura nativa brasileira, com as perspectivas e vieses teológicos de observância deles próprios, tá? Então a Igreja Nova Vida é fundada nos anos 50 por Walter Hoppe McAllister. Lá no Rio de Janeiro, vai fundar, tá? E eles eram, claro, missionários oriundos da Assembleia de Deus, que depois, mais tarde, vão fundar então uma igreja já com a proposta neopentecostal. Vai ser um neopentecostalismo clássico. Por quê? Porque vai ser a primeira igreja de viés neopentecostal, vai ser a Igreja Nova Vida, com a proposta já de litúrgica, teológica, pedagógica, voltada à classe média e voltada aos profissionais com um QI e vamos dizer assim, intelecto mais amplo. Então, automaticamente, era para alcançar um grupo da sociedade que ainda não tinha sido alcançado, que vai ser fundado a Igreja Nova Vida em Cristo. Alguns profissionais liberais, alguns artistas, alguns